Deu errado, é um erro. Está entrando, terminando de entrar aqui no Zoom. Olá! Hoje a Rota do Turismo está recebendo aqui em seus estúdios Ana Carolina Medeiros de Souza, uma jovem, mas que já tem uma bagagem enorme na sua trajetória. Ela é formada em Contabilidade e Direito e hoje está como diretora da Taguatur Transportes e Turismo. É presidente da ABAV Nacional e não é o primeiro ano, porque ela já foi reeleita novamente para o próximo mandato, e também é diretora da FETRANS, Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão. Você atua nesse mercado há muitos anos, Ana. Qual é a dificuldade que você tem alcançado e tem os maiores desafios que você tem enfrentado nesse momento e nesse mercado mesmo? Boa tarde a todos, muito obrigada aí pela oportunidade. Enfim, os desafios são enormes, né? São bastante grandes. Nós temos um país de dimensões continentais, então falar de turismo num país tão grande como esse realmente eu não digo que é bem difícil, mas é um desafio. Mas por outro lado, também é um prazer enorme a gente falar de um país com tantas belezas naturais, com tantos destinos turísticos maravilhosos. Então, os desafios são os desafios que a gente vê no dia a dia, mas eu encaro assim com muito prazer e busco essa harmonia que a gente tem de trabalhar a questão do nosso país ser continental, da gente trabalhar que a gente praticamente é um continente, né, um continente sul-americano, então a gente não tem tanto acesso com facilidade ao continente europeu e ao América Central, né, que são os nossos grandes visitantes, e também a infraestrutura para que o brasileiro conheça o Brasil. Então, esse é os nossos desafios de sempre, da gente buscar essa facilidade, fazer a propaganda e o marketing do nosso Brasil para brasileiro e para estrangeiro. Ana, você começou com a Taguatur. É uma agência de turismo, é isso? A Taguatu é uma empresa familiar e tudo nosso, da nossa empresa, chama-se Taguatu. Então, nós temos a empresa Taguatu, que é transporte de passageiro, e nós temos a empresa Taguatu, que é agência de viagem e agência de eventos. Então, as nossas empresas, tudo que a gente tem outra que é de concessionária, todas elas se chamam Taguatu. E eu sei que você há 40 anos você atua nessa área. E você deixou a paixão falar mais alto e você começou a fazer os roteiros personalizados com um diferencial, já colocando os guias de turismo para estar acompanhando os seus passageiros. Como que foi essa trajetória? A trajetória nossa em relação ao receptivo e ao próprio emissivo também, mas a Taguatu é extremamente muito bem conhecida pelo receptivo, por ser uma empresa de receptivo no Maranhão, então, principalmente agora que os lençóis maranhenses estão bem alta, né? Mas nós sempre, já há mais de 40 anos, recebemos turistas na Grande São Luís, em Alcântara, que é uma cidade super histórica, próximo da cidade de São Luís, Lençóis Maranhenses, e obviamente também o sul do Maranhão, com as belíssimas cachoeiras conhecidas, que são as cachoeiras de Carolina e a Chapada das Mesas. E o que nós sempre buscamos nos diferenciar em todas as nossas empresas, né? A gente sempre procurou ser pioneiro e ter o diferencial, ter aquele atendimento mais exclusivo, mais especial, né? E para isso nós temos dentro do que você falou, são grupos que são mais personalizados, conforme a sua vontade, o que você gostaria. Nós não gostamos muito daquele pacotinho fechado, nunca gostamos. Já há bastante tempo, antes mesmo da facilidade que a internet trouxe para todo mundo, e agora ainda que a internet, o passageiro busca mais do que ele encontra na internet, ele busca mais atendimento, melhor atendimento, né? Então, aquele carinho especial para cada passageiro, se ele está com a família, se ele está com os amigos, se é empresarial, se ele está sozinho, independente se é casal,
independente do que ele faz, a gente procura conhecer e dar aquele atendimento apropriado. Então, esse é o nosso perfil de atendimento dentro da nossa agência. Turismo de experiência está em alta ou não? Sim, muito, muito em alta. Inclusive, nossa agência tem um turismo de experiência junto dos quilombos, aqui no Maranhão, que é muito conhecido, pois a gente tem os quilombolas, e a gente buscou fazer um roteiro nosso, um roteiro que a gente ajudou a comunidade a ter interesse também de receber, e de turismo de experiência de toda forma. As pessoas querem ver como é que as pessoas vivem, querem ver como que é a cultura, a culinária, a dança. Então, o turismo de experiência atrai muitos passageiros, porque o turismo, como eu falei, comum, né, do Transfer in Out City Tour, ele é bom, sim, né? Não deixa, ele não perde o seu reinado, mas o turismo de experiência está muito em alta. Ana, uma coisa que a Rota do Turismo fala muito, nós começamos a divulgação do turismo regional brasileiro. Eu vejo você do Maranhão, então você puxa bastante para o Maranhão, São Luís, os Lençóis Maranhenses. Eu sou aqui de Sertãozinho, eu puxo mais para o interior de São Paulo, raízes do campo, mas o Brasil ele tem 2.957 municípios turísticos. E isso espalhado em 359 regiões turísticas. Como que as nossas agências de turismo, agora como presidente da ABAV Nacional, como que as nossas agências de turismo estão trabalhando em cima disso? Porque o que eu percebo até então é que as pessoas, elas conhecem mais as capitais e cidades praianas. E quando a gente fala de turismo regional, e fala que é essa quantidade de municípios, as pessoas ficam meio perdidas. Vocês estão fazendo algum trabalho de receptivo para esse interiorão brasileiro? Sim, sim, claro. Interiorzão brasileiro. E é exatamente por esse conhecimento e experiência, vamos dizer assim, muito particular minha, de que a gente precisa dar essa visão, externar toda essa maravilha que o Brasil tem, é que a gente, na Abave, aí eu falando de Abave, a gente fez o projeto, nós temos o projeto Brasil Recebe, que nós fazemos uma capacitação e um entendimento para o receptivo, para as pessoas de receptivo. De uma forma assim não muito simpática, mas infelizmente eu tenho que dizer que o Brasil ainda falta muito para se tornar um país receptivo. O receptivo ele é muito personalizado, ele é muito direcionado e ele é muito local. Por exemplo, eu tenho uma agência receptiva, mas o meu receptivo está no Maranhão. Eu não consigo fazer esse receptivo na sua terra, né? Entendeu? Eu não consigo fazer lá em alguma cidade de Mato Grosso do Sul. Eu não consigo, por quê? Porque a agência tem que ser de lá, o conhecimento é local, tudo é local. Então, visando essa melhoria, e a gente fazendo o diagnóstico de necessidade que a gente tem, o Brasil recebe. Nós já fizemos a primeira experiência com São Paulo, nós estamos fechando com outros estados, que é exatamente levar para as agências de viagens capacitação em que ele deve melhorar, em que ele deve se especializar, como que ele faz um turismo de uma cidade mesmo, as capitais, que ainda as pessoas conhecem, mas ainda a gente precisa melhorar, como também esse turismo de experiência. Então, dentro da BAV, a gente entende que um dos nossos, vamos dizer assim, pedra no nosso calçado de crescer o receptivo, de crescer isso, é como a gente recebe. Não é tendo, eu conheço a minha cidade, eu vou comprar uma van e eu vou fazer esse receptivo. Não. Eu sou motorista de ônibus, eu sou motorista de van e vou fazer esse receptivo. Também não. Eu conheço um pouquinho a cidade, eu vou guiar, eu sei onde é que está o monumento tal, eu vou dar uma lida, eu vou fazer esse receptivo. Também não. Não é assim que a gente faz um receptivo de qualidade, um receptivo com profissionalismo. Nós temos situações muito específicas, então, um motorista de ônibus ou de van, ou seja, qualquer, até de carro pequeno, ele tem que saber passar
pelo aquele monumento, pelo aquele destino, pela aquela obra que ele está passando, para que o guia tenha tempo de contar a história. Existe a forma de você estudar, porque o turista ele é muito curioso, ele faz muito questionamento, então você tem que ser estudioso, você tem que ser graduado no curso de guia de turismo, inclusive é reconhecido pela legislação para que você tenha autonomia para fazer o guia de turismo. Então, a gente faz as questões de capacitação. Então, esse é um projeto para que a gente cresça, para que o nosso turismo receptivo ele seja cada vez mais fortalecido e referência no mundo inteiro. Pode ir naquela cidade, e aí eu falo do Oiapoque ao Chuí, no Rio, São Paulo, Goiás, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Sergipe, enfim, que a gente tenha capacidade de receber o turista com muita qualidade. Um dos desafios enormes que a Rota do Turismo também enfrentou, Ana, e vocês já devem ter ouvido eu falar, é que o setor de turismo ele é muito parecido com o setor sucroenergético. Os segmentos eles não se conversam entre si, pelo menos eles não se conversavam. Era agência de turismo falando com a agência de turismo e com seus pares. Hotéis, a mesma coisa. E a Rota chegou com essa, sabe, cutucando, vamos falar todo mundo, gente. A sua dificuldade pode ser a solução que você está buscando está muito próximo de você. E com isso, a gente começou a sentir as dores de todo o segmento e nós criamos a Associação de Comunicação para estar levando, inclusive fazendo até parceria, convido até a Bave para estar junto com a gente, fazendo essa parceria de capacitação, não só dos guias de turismo, não só dos turismólogos, não só das agências de viagem, mas de todo o elo da cadeia produtiva, que são mais ou menos 80 segmentos. Um Você pouquinho acha que mais. né? Porque vai crescendo. Porque a cada dia, isso eu estou falando de segmentos que a gente conhece, mas tem outros que são profissionais que vão chegando e abraçando o setor. Você acha que esse é um caminho? Parceria entre associações e entidades ou não? Não, claro, claro. Eu acho que aquele velho ditado de unidos somos mais fortes, no turismo ele cai muitíssimo bem, né? O que nós, enquanto ABAV, fazemos e buscamos, a gente busca conversar com as outras associações, a gente está sempre em movimento com eles para que a gente entenda as dores deles, eles entendam as nossas dores ou a gente vai buscar qualquer, porque o que é o agenciamento, né? O agenciamento a gente agencia todo mundo. O agente de viagem ele não tem nada, né? A agência de viagem ela não tem quartos para oferecer, ela não tem a companhia aérea para dizer, né, viaja no meu avião, ela não tem restaurante para dizer vá ao meu restaurante, e, né? A maioria dos guias são terceirizados, a gente contrata de cooperativas, ou enfim, né? Algumas agências têm guias próprios, mas a grande maioria das agências brasileiras. Então, o que nós fazemos? A gente faz exatamente isso que você falou, essa busca, essa união dessas necessidades dos nossos turistas, dos nossos clientes. Então, o turista, não, eu quero um carro para alugar, então agregou mais um. Né? Não, não quero carro. Então, o que a gente faz é, eu quero já que esteja incluído todos os meus transfer, todos os meus ingressos de um parque, né? Eu não estou falando só de parque Disney, pode ser também aqui o Beto Carreiro, ou em São Paulo, o Hopi Hari, enfim. Então, a gente entende o cliente e a gente vai buscar unificar e oferecer para ele de uma forma, né, já de uma vez só, tudo que ele necessita, quer babysitter, quer, enfim, quer acompanhante para idoso, tudo a gente busca. Por isso que eu digo que são muito mais do que 80 situações que a gente Segmentos. segmentos. E aí o que acontece? A gente busca também, olha, nós estamos com dificuldade, a BIH, com seus hotéis, com a Brasel, com cooperativa, então a gente sempre busca, e obviamente que nós não somos
capacitados para capacitar todo mundo, então a gente pede, eles mesmos capacitam, e aí a gente vai fechando essa união perante a todo mundo, porque a gente precisa, né? O hotel não sabe qual é a dor do restaurante, o restaurante não sabe qual é a dor disso, e a gente, enquanto a gente de viagem, a gente acaba fazendo essa sinergia e ajudando todo mundo a ofertar, porque não adianta eu, enquanto agência de viagem, as nossas associadas da Bavem, fazerem um trabalho perfeito, se por um acaso, quando o cliente chega naquele destino, o guia não é bom, o hotel não é bom, o restaurante não é bom, enfim, né? Então a gente tem que fazer essa sinergia aí muito bem. Então, por isso que, sim, claro, essa união ela é muito necessária. Ana, outra coisa, hoje as agências de turismo elas têm um concorrente um pouco infiel, que é a internet, né? Por um lado ajudou muito, mas por outro lado, ele abriu muito esse leque. Então, a pessoa, antigamente, eu falo que eu já fui secretária, e nós estamos aqui com uma assessora de imprensa junto nessa transmissão, e a gente percebe que a gente auxiliava muito os nossos diretores. E hoje, eles falam: não, eu vou comprar direto na internet. Mas aí vem os problemas. É quando vem os problemas que a gente valoriza muito o trabalho do agente de turismo, né? Ah, sim, claro. A internet, eu digo para você que ela, quando a gente entende bem o que, que ela, qual é o ponto dela e tudo, ela não veio para concorrer. Ela, obviamente, tira e a gente tem que ser, a gente tem que se reinventar, né? Então, a gente de viagem hoje, no ano de 2005, ele se supervalorizou, tá lá no cadastro, o tanto que cresceu de agência de viagem, a própria BAV aumentou seus associados muito já nesse ano de 24 e 25. Então, a gente vê Quantas agências nós temos no Brasil? Você tem esse número? no Brasil são 39 mil, né? Mas são 39 mil, são, por exemplo, eu estou falando de Brasil todo, então a BAV, agora que ela está botando as suas perninhas mais no interior, ela sempre foi muito capital, então quando a gente reduz para a capital, e a gente também toma muito cuidado de associar agências que realmente têm endereço fixo, que tenha uma história de profissionalismo e que. Né? Oi? Uma estrutura de Uma profissionalismo, estrutura, porque principalmente. assim, uma agência de viagem que está dentro da sua casa, só no seu computador, só com você, é muito difícil a gente trazer para a associação, porque eu não sei qual é o seu trabalho que você desenvolve. Então, a gente faz pesquisa, enfim. Mas essa questão da internet, a gente verificou que ela mudou a nossa pesquisa do passado. Antes a gente tinha a enciclopédia, a gente era o mapa era o quatro rodas, né? Que dava aquele mapa que a gente ficava feito louco, né? Para a gente fazer uma rota de viagem aérea, a gente tinha o Panrotas, né? Que fazia aquilo tudo, né? Nossa, assim, a gente vai entregando a idade da gente. E a secretária é sempre. Ainda bem que você não falou da Barça. Não, pelo amor, eu tentei falar, mas já a britânica e a Barça era nossa, né? Fazer trabalho de escola era a única coisa que a gente tinha, ou então ir para a banca comprar revistas, né? De viagem, enfim. Então, hoje a gente está mais acessível, porém a gente também tem que confiar nas informações, que nem tudo que está na internet é verdadeiro. E o papel da secretária também sempre muito importantíssimo, e durante muito tempo, você que foi secretária, a gente pode falar que a secretária roubou alguns clientes das agências de viagem porque ela aprendeu a fazer as pesquisas. Então, a agente de viagem, ela sempre teve os seus concorrentes, mas ela nunca perdeu o seu local. Porque, por exemplo, uma secretária que tem muito trabalho, ela não vai perder tempo, que ela é precioso, tendo uma agência de viagem que, pelo mesmo valor, ou menos até das horas de dedicação da secretária, que é muito cara, que é muito bom, é muito valioso, de ficar procurando o que o agente de viagem já tem. Então, hoje, realmente, você vai visitar seu familiar em São Paulo, e se você não quiser comprar numa agência de viagem, você vai lá na internet, compra a sua passagem, vai para a casa do seu familiar e tá de boa. Você não quer esse trabalho, você contrata o agente de viagem.
mas as grandes viagens corporativas, empresariais, de família, para lugares que você não conhece, o agente de viagem ainda está em primeiro lugar, porque é uma pessoa que estuda, que se informa, que está o tempo todo atualizado, principalmente questão de documento. E a internet, com a rapidez da internet hoje, questão de autorização de viagem, de vistos, carteira de vacinação e de um monte de coisas hoje, o agente de viagem ele se capacita, ele estuda, ele busca para poder informar para o agente de viagem, porque senão acontece aquilo que você falou. Ah, não, eu não preciso, eu vou lá e compro e depois aí vira o tal do perrengue chique, ou então nem chique fica, e aí você acaba estragando a sua viagem dos sonhos, tão suada para poder economizar aquele dinheiro, pagando no Brasil, que é o único lugar do mundo que a gente paga dividido no cartão, e a viagem acaba se tornando uma frustração. Então, a gente de viagem ele evita ao máximo, agente de viagens que são agente de viagens, a gente não está falando de pessoas que se passam por agente de viagens, ele te entrega isso com muita rapidez, com muita solidez, e com muita segurança. Eu te falo que nessa época de secretária, eu tinha as agências que eu trabalhava e olha, era uma mão na roda, porque o que eles nos auxiliavam era fantástico. Agora, recentemente, Ana, vocês tiveram o sexto Fórum FETRANS, e vocês trabalharam muito o tema Caminhos para uma Mobilidade Sustentável. Que resultado vocês tiraram desse fórum? Esse fórum da FETRANS é mais voltado ao transporte de passageiro regular, aquelas empresas que são autorizadas para transportar o passageiro tanto nas cidades, entre as cidades e entre os estados. E o que a gente É só o buscou? transporte ônibus, vamos dizer assim, é É, ônibus, vans e tudo mais, ônibus, nada ônibus. aéreo. Nada aéreo, essa Ah, questão tá. da nada aéreo. Aéreo ele tá junto na CNT, mas esse específico foi só terrestre, né? Porque são Perfeito. discussões diferenciadas, né? Tudo é transporte, mas a gente procura dar ênfase para que as discussões tenham retorno e tenha, né? Porque se a gente começar, não, porque o combustível, porque o óleo diesel, porque o querosene, entendeu? Aí fica um pouco, porque o piloto, porque o motorista, né? Então, assim, Não, são e quando você tenta abraçar tudo, você não faz nada bem feito, né? Então, não, cada um no seu quadrado. perfeitamente, né? Então é isso, a gente verificou quais são as necessidades que a gente precisa melhorar para oferecer cada vez um transporte melhor para o que a gente chama, no caso, usuários, mas assim são os clientes, né? Então o que a gente busca, a gente fecha, vamos dizer assim, uma carta para que a nossa federação vá aos órgãos que foram citados naquelas necessidades para melhorar. E a gente chama rodovia, a gente vê questão de seguro, a gente vê questão de capacitação mais de motoristas e cobradores, a gente vê melhoria do próprio ônibus em si, que os clientes mais precisam, que segurança no trajeto. Então, a gente tira tudo isso, toda vez a gente busca ter essa melhoria para poder a federação buscar aos órgãos competentes essa melhoria. E o que foi mais solicitado de vocês? Segurança nas BRs, nas estradas, no que diz ao transporte entre estados, segurança municipal, quando a gente fala de município, né? Melhoria na questão do transporte municipal. Hoje o transporte ele é lento, porque tem muito carro junto com o transporte público. Então, hoje a gente busca vias especiais para que o transporte consiga dar retorno para o seu passageiro, transportes melhores para que a gente tenha um público também, que é aquela pessoa que não quer ir de carro, mas também ele não quer estar no transporte público, como atualmente o Brasil tem. Então, a gente está buscando melhorias dentro desse transporte. E, obviamente, o grande problema que nós temos hoje é a questão do valor
do transporte urbano, que ele é muito caro para o transportador, para o empresário de implementar, e também se for colocar um preço que realmente você tem um transporte digno, fica muito caro para as pessoas pagarem. Então, a gente buscando formas, subsídios ou descontos de impostos, ou seja, a gente buscando formas que a gente consiga melhorar o nosso sistema de transporte para os passageiros, mas que o passageiro também se sinta capacitado de utilizar, tanto de ser um bom transporte, como financeiramente também. Porque você imagina uma família colocando só de 4 pessoas, indo todos os dias ao seu trabalho, à faculdade, à escola, a sua diversão, vamos dizer assim. Então, e diante do salário que eles têm hoje para sustento dessa família. Então, a gente tem que contar que ele tem aluguel, tem condomínio, tem escola dos filhos ou faculdade, além do transporte, que realmente a gente sabe que ele é pesado. Por outro lado, o empresário ele tem um investimento muito alto, só para você ter uma ideia, um ônibus simples, normal desse que roda dentro da cidade, ele hoje é mais de R$ 1 milhão. Né? Então, nenhuma cidade hoje tem menos de 1.000 ônibus para poder prestar o serviço. Então, o valor de investimento é bastante significativo. O combustível é bastante significativo. Então, a gente fica buscando essas soluções e ver o que a gente quer, porque nós, enquanto empresário do transporte, a gente quer ofertar um transporte digno, né, que a gente tem que melhorar cada vez mais. Mas falta o investimento necessário. Exatamente, perfeitamente. E vocês estão pensando em algo assim, na regionalização turística? Criar alguns roteiros específicos, já que vocês agora estão vindo para o interior? Esse a gente apoia aí nossas ABAVs estaduais, né? Você sabe que existe a ABAV nacional e cada estado a gente tem a ABAV estadual justamente para isso. A gente apoia em tudo para que a nossa ABAVs estaduais ela possa estar próximo, naquela conversa mesmo, junto ao secretário de Estado e ao secretário dos municípios, desses municípios envolvidos. Aí entra o SEBRAE, entra a FEComércio, entra a Brasil Local, entra todo mundo para que junto entenda a necessidade daquele local, que o nosso Brasil é muito grande, então a necessidade de um estado do Nordeste não é igual a necessidade de um estado do Sul, do Sudeste, enfim, e do Centro-Oeste, do Norte, falando das 5 regiões. Então, a gente tem muito ABAV, a 100% das ABAVs estão envolvidas nessa regionalização. Então, você vê já destinos muito consolidados, né? Falando do meu Maranhão, falando da Rota das Emoções, mas nós temos as rotas em Minas Gerais, várias rotas, que né, aquela da Estrada Real, a do vinho, a do queijo, a gente vê várias ali em Bonito, aquela região de Bonito ali no Mato Grosso do Sul. A gente Agora, vê dia 11, vão inaugurar a Rota da Cachaça. Já estou isso, vendo, né? perfeitamente, muito bem lembrado, a Rota da Cachaça. Nós temos o próprio, a região de Gramado, já é uma rota bastante antiga, que tem ali Gramado, Canela, enfim, toda aquela região ali de, né, Rio de Janeiro, com Búzios, com Angra, com a região dos lagos. Então, isso a gente, a BAV nacional, ela apoia, mas isso está mais para as ABAVs estaduais, que é quem conhece melhor do que a BAV nacional as necessidades daquela localidade. Mas sim, a regionalização ela é necessária, ela está fazendo e tem um papel super importante na economia local, porque o turismo ele cresce imediatamente a economia local, ele dá empregabilidade para aqueles moradores locais, compram insumos dos moradores locais, daquele pequeno mercado, daquela pequena farmácia, daquela pequena costureira. Então, faz uma movimentação econômica imediata e dá muita qualidade de vida e empregabilidade para aquelas pessoas. Então, além da beleza da gente, vamos dizer assim, é um nome feio brasileiro hoje, que é explorar, mas a gente fala explorar no bom sentido, explorar com responsabilidade, explorar com inteligência e, obviamente, e fora que esses lugares são lindos, maravilhosos, né? O interior do Brasil é maravilhoso, né? De ponta E a como que ponta. vocês têm trabalhado a sustentabilidade desse negócio?
Porque o Ah, transporte, quer queira, quer não, a turma ainda pega muito. E aqui, agora eu vou defender o setor superenergético. Há tempos, eles falavam da importância dos nossos ônibus ter mais o álcool rodando nas rodovias através dos ônibus e tudo mais. Mas houve uma resistência. Hoje, existe essa resistência ainda? Ou vocês já estão pensando? não, não, assim, nem houve resistência. Na verdade, o que que acontece? Nós, empresários, a gente não tem conhecimento nem inteligência dentro das nossas empresas. Quando a gente fala de inteligência, são os engenheiros para desenvolver. Mas a gente ajuda as fábricas, a quem realmente tem esse conhecimento e essa capacitação de desenvolver novas formas energéticas mais baratas e também menos, ou então melhores para o meio ambiente. E aí a gente tem várias, a gente tem a questão do próprio combustível fóssil, né? Que tá, que de que jeito que a gente pode, então foram aditivados vários componentes para que eles sejam cada vez menos poluentes. Nós temos a energia elétrica, Elétrica, né? nós temos como é que chama? Não é hidrogênio, gente, agora eu esqueci. Então, assim, muitas dessas novas formas estão em andamento, estão em pesquisas, estão em teste para, e aí não só do transporte, do transporte aéreo, né, que é o querosene, da nossa própria energia para dentro da nossa casa, que tem a energia, mas tem alguns locais que ainda dependem do diesel para fazer a energia daqueles pequenos locais que não tem energia de jeito nenhum, não chega energia, depende de um gerador a combustível. Então, a gente vê de uma forma geral, e falando especificamente do transporte, que a gente está buscando, participando desse desenvolvimento. Mas hoje, um ônibus elétrico ele é inviável para que o Brasil se virasse essa chave 100%, porque tem cidades, capitais, inclusive, que se uma garagem dessa colocar todos os ônibus para carregar, ela desliga o disjuntor central da cidade. Você entendeu? A gente brinca que, né, Caio, né? Então, e aí, imagina, a gente ter ônibus elétrico dentro da sua garagem e a gente comprar um gerador a óleo diesel para gerar energia. Então, aí fica meio feio, né? Essa Sim, então, demonstração, eu defendo ainda, vamos colocar etanol nesses ônibus. É uma né? solução que falta né? mais discussão. Exatamente, mas aí a questão quando a gente coloca etanol, existe toda uma questão para esses motores terem capacidade de carregar um ônibus com 60, 70 passageiros e ter força para subir ruas e etc. Então, assim, é bem complexo essa modificação, mas não há resistência. Nós todos entendemos, a população, os empresários, as fábricas, os governos entendem que a gente tem que cuidar do nosso país, do nosso Brasil, do nosso globo, né? Isso é o que a gente, todos nós, nesse ponto, todos nós temos a mesma visão. Agora, como que a gente vai fazer isso é que a gente ainda está buscando para que seja, né, seja possível essa mudança. Lição de casa. E agora, como mulheres, eu quero te provocar uma situação. Eu tenho certeza que você já deve ter passado muita saia justa em todas essas nossas atuações. Para você chegar nesse grau de liderança, estando à frente de tantas entidades, foi muito difícil ou não? É coisa da minha cabeça. Olha, Adriana, assim, eu digo que não, sabe? Dizer para você que eu não enfrentei nada, não, isso aí não. Mas diante do que eu vejo outras pessoas, conhecidas minhas, amigas minhas, ou mulheres que eu já, ou não são pessoas próximas, mas eu gosto muito de biografia, e eu vejo, eu leio, e eu me interesso bastante, eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada pelo que eu andei,
pela forma como me foi aberto as portas, né? Mas tive realmente algumas resistências enquanto mulher, enquanto nordestina, enquanto todas essas coisas que o Brasil, infelizmente, tem, porque local de nascimento não diz nada de você, né? Não diz absolutamente nada. O fato de você nascer no local não diz que você é melhor ou pior do que os outros. Ah, não, somente o pessoal que nasceu aqui ou ali é que tem melhores condições. Imagina. Isso é horroroso, né? Mas dizer para você que eu não tive, não estarei mentindo, mas não vi. Eu sou uma pessoa que assim que eu vou, sabe? Eu não fico preocupada. Quando eu vi, eu já fiz, eu já falei, eu já disse, eu já estive lá. Então, eu não crio essa ansiedade, não, será que eu vou ser aceita? Será que eu não. Eu não tenho isso comigo. Então, talvez por eu ser assim, é que né, estou aqui como, né, estou agora como presidente da BAV. Turismo está ficando mais feminino? O turismo sempre foi feminino, agora as pessoas de comando é que não apareciam, né? Então as mulheres estavam sempre por trás das cortinas, né? E eu sempre falo que aquele ditado, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Gente, mudem esse ditado. O Por trás de lado. um é do lado, por trás de alguém tem sempre alguém. Por trás de uma mulher tem sempre uma grande mulher, por trás de uma mulher tem sempre um grande homem, por trás de um homem tem sempre uma grande mulher. Não deve ser mais dito dessa forma, nós estamos do lado, né? Então, a pessoa que quer, e aí eu não sou de dizer que eu defendo que as mulheres vão, é quem pode, quem tem competência, quem se preparou para isso, quem estudou para isso, quem se dedica para isso tem que estar lá. É um homem, ok, porque eu acho que tem muitos bons homens que são excelentes líderes. É uma mulher? Vá também, porque tem muitas mulheres hoje capacitadas. Então, as mulheres também têm, não, pode ir lá que eu estou aqui para o que der e ver, eu estou aqui atrás de você. Por favor, mulheres, venham para a liderança, porque eu posso dizer que toda a liderança que está sendo feita por uma mulher, não tenha dúvida que está sendo sensacional, está tendo aquele olhar profissional, mas está tendo aquele carinho que aí só a mulher sabe fazer dentro de uma presidência, dentro de uma gestão empresarial, associativista, pública, né, dentro do poder público. Então, a gente tem que. Agora, o turismo sempre foi feminino, né? Você vai numa agência de viagem, quem te atende é uma mulher, quem está lá é uma mulher, quem está à frente, quem está comandando, quem está definindo, quem está decidindo. E quem leva a família para viajar é a mulher que indica os locais que querem ir, né? Quem compra o veículo da casa é a mulher. Quem leva a família para viajar é a mulher, ela que decide. Nós vamos para cá porque aqui é melhor. Eu quero praia, eu quero montanha, eu quero neve, né? E aí, nesse ponto, aí eu também defendo que o homem vai lá e só pague a conta, passe cartão de crédito dele, que está maravilhoso. Contribuindo demais. Não é? Ana, para finalizar, eles vão querer matar, né? A Vão gente. matar a gente. Que história é essa? Mas não é assim. Como dizem, né? Obedece, que é mais fácil. Agora, para finalizar, antigamente, nós ouvíamos dizer muito assim, rivalidade feminina. Eu olho para trás e eu sempre invejei um pouquinho os homens pela cumplicidade que eles sempre tiveram. Você acredita que hoje o nosso universo está modificando? As mulheres estão se fortalecendo mesmo ou ainda continua sendo um sonho? Ah, eu digo que ainda continua sendo um sonho, mas está muito melhor do que o passado, né? Eu acho que a gente tem que melhorar muito essa rivalidade, porque a gente não é rival. Esse negócio de mulher querer tomar lugar de mulher, ou, poxa, ela está fazendo sucesso, eu não, isso é tão Tem pequeno, isso é espaço para todo tão mundo, né, Ana? tem espaço para todo mundo e eu fico super feliz quando eu vejo uma mulher ganhando alguma coisa, sabe? Agora mesmo a gente teve o Prêmio Nacional de Reconhecimento Turístico, sabe? Assim, então, muitas mulheres, é tão legal, tão maravilhoso. Volto a dizer, não que os homens não mereçam, mas quando o homem vê o outro ganhando, bate palma, fala, e aí, amigão, que legal, fico feliz por você, e a gente ainda tem aquele.
né? Aquela... Aproveitando o teu gancho, a Mariane Costa vai estar vindo aqui com a gente na próxima quinta-feira para estar falando da premiação. Então, Fiquei foi tão muito lindo ela feliz dela ganhar, eu estava ganhar. lá presente, eu dei um super abração nela. Tão legal a Mariane Costa, né? E outra coisa, eram três mulheres concorrendo, três, É, né? eu Eram sei. três. Então, são três mulheres concorrendo, eu já fiquei super feliz. E a Mariane, que ela é uma super querida, entendeu? Então, que bom que ela vai estar aí, gente. Assista a Mariane na próxima semana para vocês verem o tanto que ela é engajada, tanto que é legal ouvi-la. É maravilhoso e eu fiquei muito feliz por ela. Que legal. Olha, eu te agradeço muito por essa entrevista e te convido a estar junto com a gente sempre. As portas estarão sempre abertas. E a Thaís, a Valentina, que estão aí escondidinhas, podem abrir as câmeras e mostram a força da mulherada dentro da base. E parabenizo pelo teu trabalho, viu? Conte sempre com a Rota do Turismo, conte também com a Associação de Comunicação, que nós pudermos ajudar, estamos aqui. Ah, Adriana, muito obrigada. Eu agradeço imensamente assim, essa oportunidade que você está dando para a gente. A Barbie também está sempre à sua disposição, sempre que você precisar, o que a gente puder. Se tiver ideia, chama a gente, porque às vezes é tanto. A Barbie ela realmente é uma associação bem grande, então ela toma muito tempo da gente e eu também cuido das minhas empresas, né? Então eu fico dividindo isso também, mas é uma oportunidade muito grande da gente estar aqui, de poder falar, de poder contribuir, entendeu? A Rota Turismo, a comunicação é muito importante, ajuda bastante todo o nosso turismo e parabéns pelo trabalho que você faz, parabéns por todas essas oportunidades que você dá para as outras pessoas estarem presentes, estarem falando e conte sempre com a gente. E uma observação, a nossa Bárbara ela é toda de mulheres. Oh, beleza! A gente, A a gente mulherada empoderada, bem. A nossa Barbie, ela é toda de mulheres. A gente só tem dois meninos que são os nossos advogados. Tá São certo, os a gente nossos tá vendo, a meninos, gente também gera emprego para os meninos. não é? Então, assim, mas assim, a nossa diretoras, as gerentes, todas as pessoas, nossa, então a gente tem muito orgulho de né? Não é de propósito, só vamos contratar mulher, porque na hora que a gente faz a seleção, são elas que se apresentam melhores, são elas que dão as melhores propostas, as melhores entrevistas. E a nossa entrevista, a nossa empregabilidade dentro da BAV, ela é por meritocracia, é a pessoa que tem capacidade de estar ali. E a maioria não, e são as mulheres. É, a gente tem que provar muito. A gente vive provando, mas também quando a gente pega coisa para fazer, é isso, a gente gosta do que faz, né, Ana? É, Muito exatamente. A gente gosta do que faz, a gente não faz porque tem que fazer. A gente faz porque tem que fazer, mas faz porque gosta. Então, aí o trabalho sai melhor, né? Porque a gente faz com não é prazer, trabalho, é diversão. diversão. Ana, muito obrigada, viu, pelo teu tempo. Agradeço às meninas por terem proporcionado essa reunião e conte com a gente. Fica com Tá Deus. ótimo, muito obrigada, viu? Até mais. Até mais. Tchau.